A paz do Senhor Jesus a toda a amada igreja. Que Deus abençoe com muita paz, com muita saúde, com muitas bênçãos de parte de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, a imagem e a glória de Deus, e também através da presença do seu Espírito Santo. É sempre uma alegria podermos estar vivos e ainda tendo o privilégio de escutar uma palavra que vai mudar as nossas vidas. Descendo para você aí na tela também, que nos acompanham, é a obra missionária. Vamos aprender hoje, por meio da palavra, muitas coisas. Quando você pensa na obra missionária, eu sei que você pensa, quem sabe, nos servos de Deus que fazem missões, mas não é só isso. Nós vamos aprender o que significa a obra missionária, e você vai ver que a igreja é a obra de Deus ainda aqui na terra, para fazer uma missão importante: resgatar almas do diabo e salvá-las através da vida e do poder de Cristo, o nosso Senhor Jesus. Para isso vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, último capítulo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E vamos ler somente os versículos do 1 ao 10. Atos 28, versículos de 1 ao 10. Lemos para a honra e glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Senhor, guia-nos, acompanha-nos, reveste-nos, inspira-nos, ilumina-nos, revela-nos a Tua palavra, Senhor, para nós poder ter o conhecimento da Tua vontade e todos os corações aqui sair cheios, Senhor, da Tua glória, cheios do Teu poder, da Tua fortaleza, para nós poder fazer aquilo que Te apraz. Queremos Te agradar, queremos tirar um sorriso do Teu rosto, Senhor, queremos agora poder ser escravos do Teu amor, Senhor, não sair nunca mais da Tua presença, porque, Senhor, contigo todas as coisas são possíveis, sem Ti nada podemos fazer. Assim nós clamamos desde aqui, Senhor, em nome de Jesus pedimos. A igreja diz amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Havendo escapado então a viagem de Paulo, vamos ver a vida do apóstolo Paulo. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, ou os nativos, ou os indígenas, usaram conosco, disse Paulo, não de pouca humanidade. Foram muito amáveis. Receberam a Paulo. Paulo acabava de quebrar o barco, naufragar, caiu numa ilha. Os habitantes daquela ilha receberam Paulo com muita humanidade, com muito amor. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olha as condições que se encontrava Paulo e aqueles que naufragaram naquele barco. Versículo 4. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de lenhas também, e pondo-as no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Amém? Essa serpente se lhe prendeu na mão de Paulo, quando Paulo estava tirando lenha para a fogueira. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, prepare o coração que vai ser algo poderoso esta noite. Não padeceu nenhum mal. Vamos ler de volta esse versículo. Mas sacudindo ele a serpente no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum mal, nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Versículo 7. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam
ao principal da ilha, o homem mais importante e poderoso daquela ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu, disse Paulo, olha só, nos recebeu e hospedou com bondade, benignamente, por quantos dias? 3 dias recebeu Paulo, com bondade, recebeu um servo de Deus com alegria. Vamos ver o que aconteceu no versículo seguinte. Aconteceu estar de cama enfermo de febres esse homem, e disenteria, o pai de Públio, olha só, Públio recebeu, homem importante, quem sabe até tinha condição financeira de poder hospedar melhor Paulo. Olha só, nesse mesmo momento, o pai dele, agora contra uma enfermidade que poderia ser de morte, e que Paulo foi a ver, e havendo orado Paulo, pôs as mãos sobre ele e o curou. Quem consegue dar glória a Deus? Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais na ilha. Meu Deus, esse homem faz milagre, vamos chamar a mais pessoas. Vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade. E o que aconteciam? E sararam. Amém? Versículo de 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, deram muitas coisas para Paulo, e havendo de navegar, nos proveram, supriram das coisas necessárias para Paulo prosseguir de viagem. Podemos assentar e vamos escutar a palavra de Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que aqui narra a Bíblia que aconteceu um ato de um homem chamado Paulo, um homem que era assassino, perseguidor da igreja cristã, porque ele estava numa religião chamada fariseu, né, a qual mostrava uma coisa, mas por dentro era outra. Amém? Jesus, essa religião de fariseus que deveriam servir a Deus, eles realmente colocavam mais cargas de peso nas pessoas, no povo. Paulo, rumo a Damasco, matando e aprisionando cristãos, Jesus tem um encontro com ele, rumo a Damasco. Amém? E aquele agora perseguidor da igreja cristã, Jesus, Deus, em toda a sua sabedoria, o converte para a sua glória, e foi o maior pescador de almas como servo de Cristo em toda a história da igreja. E nunca haverá, nunca houve um maior que Paulo. Amém? Porque o Espírito do Nazareno, o Espírito de Jesus, habitava plenamente na vida desse homem. Esse homem agora, em gratidão, dá sua vida em serviço a Deus, como devemos ser todos nós. E agora ele disse: Senhor, o que eu devo fazer? E ali recebe instruções. E Paulo foi um grande missionário. Ele levava a missão de levar a palavra de Deus, que naquele momento anterior era só para os de Israel. Paulo se encarrega agora, até manejando, tendo conhecimento de outros idiomas, pois era de pai grego e mãe judeia, né? Mas mãe hebreia. Ele agora leva a mensagem aonde quer que Deus o enviava. Paulo em sua vida fez 3 obras missionárias, e esta é uma das últimas obras missionárias que Paulo realizou. Amém? E ali, amados irmãos, agora aquele que era perseguidor da igreja passa a ser igreja, aquele que era destruidor de vidas passa a ser agora ganhador de almas, salvador de vidas, como servo de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, então ali agora chega Paulo a uma certa viagem em qual grandes ondas se levantam contra o barco de Paulo. Grandes tempestades se levantaram. Preste atenção. Todo aquele que decide
seguir a Cristo vai ter agora a fúria de Satanás contra ele. Amém? E vou explicar por quê. Porque antes Satanás tinha nos anestesiado com o líquido do pecado em nossas vidas, nos convencendo que nós estávamos bem. E a gente não tinha nenhum esforço, nem vontade de ir à igreja, nem menos de abrir uma Bíblia, nem menos de escutar um sermão em um culto. Até que descobrimos que ele nos enganou e que ele tinha nos paralisado para nos separar de Deus. E uma pessoa que caminha longe de Deus não vai demorar muitos anos para encontrar os buracos da vida e ali elevar os maiores clamores. Muitos caem nesse buraco e não sobrevivem, mas aqueles que caem agora no buraco, olhando somente para cima e pedindo o socorro de Deus, Jesus Cristo estende a mão, os levanta e faz deles umas novas criaturas. Você pode dar glória a Deus em todo o culto, amém? Agora, irmãos, Satanás, agora que era o rei, que era o Senhor, o Deus dessa pessoa, agora se levanta com grande fúria. Que me importa? Prefiro ter a fúria e ser inimigo de Satanás e sofrer aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que viver confortavelmente neste mundo, tomando o chimarrão das mãos com ele, com Satanás, o diabo. Porque Satanás, ele te dá poder com uma mão e com a outra ele passa a espada em determinados tempos. Amém? E por isso ele é o tentador e também o mentiroso. Agora, amados irmãos, o apóstolo Paulo, conhecendo que esteve nas garras de Satanás, persuadido por ele, inspirado por ele, vivendo uma religião e não uma relação com Deus, decide entregar toda a sua vida, todo o seu ser, corpo, alma e espírito nas mãos de Cristo. E ele vai aonde Deus o leva. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, diz em João capítulo 3. Amém? Agora ele navegando, até prisioneiro de Cristo, mas também prisioneiro dos romanos, ele queria chegar a um certo destino. E ele agora nessa viagem se encontra com grande oposição, grandes ventos contrários. Irmãos, não fique entristecido quando você decidir seguir a Cristo. Os ventos vão se levantar contra a tua vida, o inimigo irá se levantar, mas creia que aquele que serve ao Senhor Jesus e segue a Cristo, o inimigo se levanta para cair. E nós podemos cair, mas quando caímos aos pés de Cristo, Cristo nos levanta e nos fortalece muito mais que ontem. Nunca vi na história da minha vida um marinheiro ser coroado com todas as medalhas em águas tranquilas. As maiores medalhas foram porque passaram grandes tempestades. Assim também do Exército Nacional Brasileiro, aqueles que são coroados são aqueles que lutaram mais guerras. Assim nós estamos numa guerra e não podemos temer agora porque estamos na igreja que o inimigo vai se levantar. Temos que olhar para o céu e dizer glória a Deus. Antes estávamos nesse time, íamos rumo ao inferno junto com ele, mas Cristo ordenou que desde as trevas que nós estávamos resplandeça a sua luz de glória e nos chamou para a sua eterna e poderosa glória. Cristo agora é o Redentor das nossas vidas, que significa aquele que nos comprou. Estávamos no mercado de Satanás, pertencíamos a ele. Ele ali pagou um preço muito alto. Jesus, agora pertencemos a Cristo. Amém? Agora, irmãos, esta história vai narrar um certo acontecimento, um certo ataque do inimigo contra a vida de Paulo, para querer deter ele das suas viagens missionárias, para poder tirá-lo do foco e dos objetivos que Deus tinha para ele. Assim Deus está hoje revelando a todos nós que quando nós estamos seguindo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, o inimigo vai se levantar de uma forma estrategicamente malvada para poder nos paralisar, contaminar, desviar dos caminhos eternos.
É preciso estar vigilante. Nós precisamos vigiar e guardar a nossa alma e pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria celestial, divina, que vem do alto, para nós poder compreender todas as coisas que acontecem ao nosso redor. É por isso que Pedro diz na sua carta primeira ali, capítulo 5, versículos 7 e 8, sede sóbrio e vigia, porque Satanás, vosso adversário, anda bramindo, rugindo ao redor de vocês, desejando devorar as almas. É momento de estar com os olhos bem abertos e fitos e fixos no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Amém? Aí nós teremos a iluminação que precisamos. Amados irmãos, veja agora Paulo, irmão, como sendo um líder, um grande apóstolo. Ele chega naufragando a essa ilha para sobrevivência. E ali os nativos, outras traduções tem como bárbaros, outra tradução pode ter como indígenas, eram colocados os nomes daqueles que não eram gregos, que não falavam gregos. Eram colocados esses nomes. Quem sabe às vezes eram rejeitados. Quem sabe aqui no Brasil ainda, por exemplo, as colônias de índios, na qual eu tive a alegria de pregar há uns anos atrás, nas montanhas a 40 quilômetros de Pinheiro Machado. Ali uma congregação de índios. Eles também, aleluia, são brasileiros. E hoje, lamentavelmente, há uma luta para poder os afastá-los da sociedade. Por quê? Porque não têm o amor de Cristo para amar também a esses índios que eram antes de nós, que antes de o Brasil ser fundado por um homem estrangeiro, o Brasil é o único país que neste continente não fala o idioma de todo o continente da América do Sul. Brasil único, porque foi conquistado por um português, né, que veio lá de outro lado, de Portugal, e ele assassinou aqueles que estavam nesta terra. Essa é a história. Quem sabe nas escolas contam diferente. Nós aqui na igreja temos que pegar a verdade. Amém? E amados irmãos, ainda continuam contra eles. Assim esse grupo agora de indígenas, bárbaros, nativos daquela ilha, olhem só a demonstração que eles têm. Mesmo não conhecendo Paulo, sabendo que era romano, naquele tempo se diferenciavam as pessoas pelas vestes. Até nas vestes sabiam a diferença. Hoje já é difícil. E ali os indígenas receberam Paulo com muito amor. Eles receberam todos os que estavam naufragando. Disse aqui Paulo, não com pouca humanidade. Significa com muito carinho, com muita atenção. Assim nós também aprendemos uma grande lição. Não importa quando nós encontramos pessoas desconhecidas passando mal. Nós precisamos ter o coração de Cristo e poder estender uma mão para todo aquele que pede uma ração de ajuda, sem importar que classe social ele ocupa, sem se importar a sua raça, quem sabe até a sua religião. Mas nós precisamos sempre estar estendendo a mão. Agora Paulo vai mostrar o que um verdadeiro líder faz. Um verdadeiro líder, ele não manda, ele ensina fazendo. E ali Paulo agora chegando, ele não quer ficar Paulo na ociosidade. A palavra negócio significa negar o ócio. Ócio é uma pessoa que não quer fazer absolutamente nada. Paulo negou o ócio. Paulo agora não queria ficar no seu egoísmo. Paulo negava o egoísmo que um dia ele foi. Paulo agora queria negar o conforto, ele não queria ser servido, pois Paulo tinha conhecido a Cristo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir a todos, lavar os pés daqueles que precisam. Amém? Agora o apóstolo Paulo, com o Espírito de Jesus, nova criatura, agora ele não se importa em se humilhar, em trazer também fogo, tirar algumas madeiras, troncos, lenha, junto com os nativos, trabalhando em conjunto para fazer uma fogueira. Os nativos sabiam que precisavam aquecê-lo rapidamente,
pois estavam com frio, estavam passando por grandes chuvas, e para não pegar uma hipotermia, precisavam se aquecer as suas roupas. Hoje já está difícil, irmãos, ainda conservar o interesse, o amor pela outra pessoa, estar interessado pelas necessidades do próximo, se preocupar com o próximo, poder aquecê-lo nos caminhos do Senhor Jesus. Hoje o mundo está vivendo um mundo egoísta, onde salve-se cada um que quiser, que puder, e não olhe para os lados. Mas Cristo Jesus esta noite está entre nós, nos trazendo a sabedoria que vem do alto, para que nós, assim como uma vez recebemos o fogo que aqueceu a nossa alma, agora nós, com esse fogo, também devemos amar ao próximo. Aqui com esta palavra, algumas seitas ou igrejinhas que são empresas, fazem fogueiras santas. E essas fogueiras santas verdadeiramente tira tudo o que você tem e te deixa no naufrágio. É tudo o contrário do que aconteceu na Bíblia. Pedem para você queimar e sacrificar tudo nessas fogueiras santas. Eu não estou dando o nome de igreja, mas tenho que revelar o que é pecado. Isso é pecado. Amém? Mas, amados irmãos, o fogo de Deus, preste atenção, ele te tira do naufrágio, te tira desse momento de frio e te dá tudo o que você necessita. Vamos então ver, esse foi o versículo de número 1. Os bárbaros usaram de muita humanidade e fizeram esse fogo. Versículo de número 2, vamos ver a compaixão. Está aparecendo esse ponto aí na tela para você. Vamos ver agora a compaixão. Os bárbaros usaram de grande compaixão com aqueles que estavam com os náufragos. E assim nós, a igreja, os cristãos, precisamos ser compassivos com todos aqueles que estão neste mundo naufragando no sistema mundial. Eles não sabem de onde vem, não sabem para onde vai, não sabem em quem acreditar, não conhecem as fontes, se são verdadeiras ou se são falsas, não têm segurança. Eles não têm confiança, não importa o nome, não importa o cargo que ocupar. Até hoje dentro das igrejas já não se tem mais confiança em pastores, estão envergonhando o verdadeiro evangelho. Homens que deveriam ser irrepreensíveis, que usam a palavra distorcida para poder deixar as pessoas sem nada, naufragando agora no vento, na dor, na calamidade, do que perder tudo. Começam os rituais satânicos de fogueira santa, onde muitas mulheres velhinhas são induzidas a vender as suas próprias casas, e uma vez recebendo essa promessa que se vende as suas casas e todos seus pertences, que com anos conquistaram, Deus dará 2, 3 casas mais, e chega um momento que isso não se cumpre, e muitas dessas velhinhas perdem a sua própria vida, até se jogando de uma ponte. Quando eu preguei isto em Camaquã, um dos nossos irmãos me disse: pastor, o que tu estás pregando é certo. A minha vizinha de ano, uma pessoa de bem, caiu nessas falsas igrejas e fizeram um contrato, só que não colocaram nesse contrato a promessa, numa tal fogueira santa. E quando ela viu que perdeu tudo e que eles tinham enganado, pois são servos de Satanás, a mulher foi com depressão, cheia de dardos, se lançou da ponte de Camaquã, assim tirando a sua própria vida. Você imagina quantos brasileiros estão sendo enganados nessas igrejas? Mas você foi chamado para receber e conhecer o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, e que através da tua vida tu possas tirar as vendas dos olhos de quanto maior pessoas puder. Amém? É aí onde Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então nós devemos usar da mesma compaixão. Nós precisamos entender que nós precisamos
aleluia, estar sempre ativo. A nossa fé precisa ter obras. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: que aproveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Versículo 15: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, ou seja, não tem nem roupa nem alimento. Próximo versículo: e algum de vós lhe dizer: ide em paz, vai em paz, eu vou orar por você, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, dessa fé? Versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Amém? Glórias a Deus. Assim como o corpo, para viver, precisa do Espírito. Sem o Espírito o corpo morre. Assim a fé, se não tiver obras. Amém? Agora vamos ver esse exemplo de Paulo, e nós precisamos ser exemplo. Olha o que diz no versículo 3: Paulo contribuiu, e havendo Paulo juntado uma quantidade de lenhas, pondo no fogo. Ou seja, viu como Paulo contribui para acender esse fogo. Amados irmãos, e ele não se importou em se humilhar. Nós sabemos que verdadeiramente a Bíblia diz que aqueles que se humilham aos pés de Deus, Deus o exaltará. Mas Paulo sabia que o que verdadeiramente humilhava e envergonha o homem é o pecado. Isso sim Paulo sabia. Amém? Então Paulo agora estava feliz de estar na igreja, de ser luz do mundo, sal da terra. E ele ali estava junto com aqueles também, mostrando para ele que ele não era mais que ninguém. Ao contrário, que Paulo agora era o menor. Ele devia servir aqueles que não conheciam a Jesus Cristo. Da mesma forma, você precisa realizar essas mesmas obras. E se Santa Vitória ficar pequeno para você, porque temos aqui 30 mil pessoas, eu te levo a Camaquã, que tem 80, para você pregar o evangelho lá. Mas eu creio que Deus vai te dar o amor, a sabedoria, a visão, para ajudar a todas aquelas pessoas que se atravessarem em teu caminho. Amém, irmãos? Agora, você vê como ele também trabalhou em conjunto. Então, olha só, Paulo, agora os nativos trabalharam em conjunto para acender aquele fogo. Olha o que Deus está falando para nós. Nós também não podemos descansar no líder da igreja. A igreja não se conforma só pelo pastor. Todos ali trabalharam em conjunto para fazer aquele fogo. Quem está entendendo a palavra? Vou explicar melhor para a igreja. Uma igreja significa uma assembleia, um conjunto, vem do grego eclésia. Isso, uma igreja que trabalham em comunhão, ligados em prol do serviço ao Senhor Jesus. Assim, a igreja, precisamos estar todos nós juntos, trabalhar em conjunto para acender o fogo do Espírito Santo de Deus. Vou repetir: a igreja precisa estar unida em amor, ligados, para que Deus acenda o fogo do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a Bíblia no livro de Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, que é Cristo. Versículo seguinte: do qual todo o corpo, todos os irmãos, homens, mulheres, crianças, jovem, adulto, velhinho, todos bem ajustados e ligados pelo auxílio, pela ajuda de todas as juntas. O que tu tem, irmão, o que tu pode fazer? Vamos se juntar, vamos se unir nossas forças, segundo a justa operação de cada parte. Eu sei fazer isto, este é meu dom, este é meu talento, esta é minha capacidade, este é meu poder. Eu vou somar nesta igreja o que eu tenho, porque eu recebi neste lugar o que eu não tinha. Cada parte da igreja, cada membro está ligado, faz o crescimento do corpo, faz o aumentar a igreja para a sua edificação em amor. Em amor. Amém? Quem está recebendo a palavra esta noite?
Vamos ver agora o versículo 4, irmãos. E diz assim, olha só, sempre Atos 28, né? E os bárbaros, o nativo, vendo-lhe a víbora pendurada na mão. Paulo foi segurar agora uma lenha para trazer o fogo. Ele estava trabalhando. Ele sofreu sim algo, mas sofreu porque ele não estava no ócio, ele não estava no conforto, no seu lar. Paulo não é como muitos que não querem vir na igreja, querem sentar em seu sofá ou assistindo uma televisão, um programa, tomando chocolate quente e colocam qualquer tipo de excusas, sabendo que uma igreja é um lugar onde se recebe a presença de Deus, se recebe o perdão de pecado, se recebe a purificação da alma, a santificação das nossas vidas e por conseguinte, por final, a salvação das nossas almas. Mas a igreja também é um lugar onde você vem e você não somente é ajudado, mas você vai olhar para o seu lado e Deus vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas para você ajudar. E você vai sentir a alegria, a harmonia de poder trabalhar para Deus, para a sua obra. Amém? Agora, amados irmãos, olha só. Sabe por que Paulo sofreu? Porque ele estava fazendo. Não sofre, não erra, não tem um equívoco, não tem um fracasso aquele que nada quer fazer. Mas aquele que quer fazer vai ter dificuldades, vai atravessar por desertos, vai ter empecilhos. Satanás vai ser seu inimigo, mas ele vai continuar seguindo a Jesus Cristo. Agora vamos ver o versículo 4. A serpente chegou ali, pegou na mão de Paulo, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, cravou-lhe os dentes. Diziam uns aos outros: este homem é um homicida, este homem deve ter algum pecado, ele está escapando do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Amém? Irmãos, assim muitas vezes as pessoas julgam aqueles que são cristãos, ou quem sabe nós às vezes também julgamos aquelas pessoas. E aquele está passando um problema horrível, que pecado deve ter. Eu já pertenci e já vi os ministérios dizendo que as pessoas, olha que absurdo, irmão, por favor, escute o que Deus quer falar. Olha que absurdo, olha que blasfêmia. Preste atenção. Dizendo que toda pessoa que se adoece, que é cristã, que vai na igreja, é porque está em pecado. Olha que blasfêmia, irmãos. Toda pessoa que tem um sofrimento na sua vida, que atravessa uma certa dificuldade, porque tem um pecado. Eu pergunto, diz a Bíblia, debaixo do sol não há nem só um justo. Todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós somos pecadores. Eu sei que o pecado traz consequências, mas não tudo o que acontece em nossa vida de ruim é por causa do pecado. Às vezes tem pessoas de bem que estão na igreja batalhando, um coração transformado, eles também se adoecem. Esta pregação serve para mostrar e revelar para toda a igreja brasileira que não há pastor nem profeta que seja tão ungido que não aconteça nada com ele. Parece que os líderes de hoje são mais poderosos que Cristo e se esquecem que Cristo é o único imortal. Parece que minimizam, eles se maximizam, se vanagloriam, dizendo que são parecido a super-homem. Mateus, super-homem tinha um ponto negativo, né? O Kryptonita tirava toda a força dele, sendo um desenho. Agora, irmãos, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que os maiores apóstolos foram todos assassinados, apedrejados, cerrados no meio, lançados em olho fervente, pendurados em uma corda. E esses eram os maiores e verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo. Só para terminar aqui, irmão, eu não vejo um Cristo desfrutando aqui nesta terra. Eu vejo o Cristo sofrendo por amor de mim e de você. Então, se você cristão está sofrendo, irmão, não se preocupe, você está seguindo os passos do Mestre. E Deus no caminho vai tratar de nos santificar
e nos perdoar de todo pecado. Para isso veio Cristo, para desfazer todos os pecados. Quem consegue dar glória a Deus? Você pode se alegrar esta noite, porque é um Cristo que está derramando a sua glória, há um Cristo que está derramando o seu Espírito Santo, há um Cristo que diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Agora essa serpente, irmãos, olha só, ela vai agora representar a Satanás. Diz que quando Paulo pegou no fogo ali nas lenhas, ela se mordeu. Mas olha o versículo 4, coloca na tela, meu filho. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, está escapando do mar, da justiça divina. Nós sabíamos, irmãos, que os nativos eram guiados por superstições. Eles presumiam como um castigo de algum deus. Eles conheciam uma deusa, um deus chamado Daik, lá da Grécia, né? Que o grego o deus dessa mitologia grega, ele era a personificação da justiça. Ou seja, eu vou explicar para vocês. Esse deus deles era assim, ó, que qualquer pessoa que fazia o mal, esse deus, essa divindade, ia se ocupar de fazer justiça. Eles viram que esse homem chamado Paulo escapou da morte no mar, mas não escapou da serpente. Eles estavam só esperando que ele morresse. Olha o que é presumir e julgar com antecipação, sem conhecer a pessoa. Eles nem sabiam que o Deus que Paulo servia era o Criador do céu, mar e estrelas. Até o Criador dessa serpente foi Deus quem criou. Amém? E a mitologia romana, irmãos, dizia que era vingadora das violações da lei. Então essa serpente, irmãos, nada é nada menos que Satanás. Vocês viram que ele fugiu do fogo. Satanás não consegue estar onde há um crente que está fervoroso no Espírito. Quem consegue dar glória a Deus? Olha só como é a serpente. Vamos lá no começo, Gênesis capítulo 3. A igreja é para aprender. Versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente, Satanás, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse para Eva, para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todo o fruto de toda a árvore do jardim? Satanás escutou a promessa, a ordem, e ela agora quer distorcer na mente de Eva. Com que Deus te disse isso? Vamos ver o que mais ele acrescentou no versículo 4. E disse, não, versículo 4, por favor, meu filho. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não morrereis. Fique em casa, não venha na igreja. Tu não precisa de igreja, está dizendo Satanás. Tu não precisa de Jesus. Tu não precisas virar santo. Fica na tua casa. Faz aquilo que te apraz. Sabe qual é a maior voz de Satanás hoje, até dentro das igrejas? Faz tudo aquilo que o teu coração deseja. É a maior blasfêmia dentro da igreja. É a voz de Satanás. Paulo disse: tudo eu posso, tudo me é lícito, mas não tudo me convém. Tem coisas que eu posso fazer, tem outras que eu não devo praticar, porque certamente se eu praticar, morrerei. Amém? Satanás disse: pode vir sábado na igreja e domingo no boteco. Pode ir, pode fazer. Você pode vir na igreja e fora aqui ser santo, e na tua casa tu pode ser o monstro que tu quiser. Tu aqui podes dizer amém, levantar a mão, aleluia, e levantar a mão sobre os teus familiares. Pode. Deus disse que isso não podemos fazer. Satanás disse que você pode vir na igreja e na macumba, na maçonaria, nos Illuminati. Você pode frequentar qualquer tipo de... Você pode escutar o horóscopo na tua casa. Você pode assistir qualquer tipo de programação na tua casa, que não vai acontecer absolutamente nada. As novelas da Globo, que são tremendamente sábias e culturais,
O carnaval brasileiro, você pode participar. Você pode andar nua na rua. Não vai acontecer nada. Deixa teus filhos assistindo o que eles querem. Não educa teus filhos. Deixa que eu vou enviar alguém que vai falar para ele tudo o que você não conversa com eles em casa. Essa é a voz do inimigo. Sabe quantos ele está ganhando com essa voz? Milhares. Estão se desviando dos caminhos corretos do Senhor Jesus. Mas nós, e todo aquele que aceita Jesus, mesmo estando em trevas, mesmo estando em pecado, mas a alma dele, o coração dele começa a abominar agora aqueles pecados que tinham como escravizado eles, e pede o socorro, a força para Deus. Preste atenção, Deus se levantará do trono de glória, vai estender a sua mão e vai arrancar todo o véu que está nos olhos, vai revelar a astúcia do inimigo para você, vai dar sabedoria para o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E quando você começa a praticar o bem se achega a você. Quando você começa a santificar a tua vida, o Santo dos Santos começa a habitar plenamente na tua vida. Quando você nega todas aquelas tentações que Satanás te oferece e você só aceita aquilo que vem de Deus, você torna-se um inimigo dele, mas um amigo de Deus. É isso que Deus quer falar esta noite para nós. Nós precisamos decidir a quem seguir e a quem servir, e de quem seremos escravos: se do pecado, do mundo e de Satanás para a morte eterna, ou da santidade, ser escravo de Jesus para a vida eterna. É uma decisão que você e precisamos fazer, e não pode ser semanal, não pode ser só uma decisão diária, não pode ser mensual ou anual, tem que ser para sempre. Você deve dizer: o Senhor Jesus, esse é meu pastor, nada me faltará. Essa serpente astuta está distorcendo as masas, sempre querendo nos desviar do caminho. Ele quer nos atrapalhar nas nossas atividades da igreja. Assim essa serpente queria fazer com Paulo: sai daí, volta, deixa esses nativos, são meus, eu quero destruí-los, eles não podem conhecer a verdade. Essa foi a palavra até que eu recebi aqui em Santa Vitória do Palmar. Servo João, não venha para Santa Vitória, até de crente, até de igreja, até líder de outro ministério, não venha para aqui, hein, Servo João, hein? Olha que aqui é terra que mata profeta, aqui é terra que mata pastor, aqui pastor não sobrevive. Falei: eu não vivo eu, Cristo agora vive em mim. Aí onde Satanás está atacando, aí é onde então Deus vai me enviar. Aí estarei eu, servindo a Deus, aleluia. E se morremos, morremos servindo a Cristo Jesus. Graças a Deus que Deus não me deu o espírito de medo nem de covardia, senão de amor, de poder e domínio próprio. Assim peça você também a Deus: retira-me todo espírito de medo na minha vida e dá-me o espírito de poder. Poder para salvar, para resgatar, poder para pregar aos que estão perdidos, espírito de amor e de valentia, de ousadia. Amém? Agora, irmãos, você está entendendo que Satanás queria impedir o crescimento e o avanço da igreja? Queria tirar aquele líder. Satanás sabe que se derruba a cabeça o líder, acabou tudo. Mas o líder estava ali agora disposto a fazer o fogo para aquecer não somente ele, mas a todos que estavam atravessando aquela tempestade. O líder verdadeiro, ele se preocupa por todo o rebanho do Senhor Jesus, e não só por seu conforto. E Satanás quer colocar esse veneno, preste atenção, nas tuas vidas, primeiro momento. Por quê? Porque ele quer contaminar o coração. Se na igreja é um lugar onde verdadeiramente se fala: não vai na igreja que vão te lavar a cabeça lá. Meu irmão, na igreja te lava a cabeça, os pés, as mãos, tudo aqui é lavado pela água poderosa das escrituras, do evangelho. Lava-me, Senhor, tira toda a contaminação e sujeira do meu coração, pois só maldade eu tenho na minha alma, o pecado sempre está na minha frente. Purifica-me, Senhor, dá-me de beber a tua água.
Amém? Satanás então te lança dardinhos, ó, te segura da tua mão, faz outra coisa, vai para outro lugar, mas na igreja essa não vai. Se é possível, vai na igreja que te prega prosperidade material, financeira, permaneça, e não vou nem te incomodar. Tu é meu aí, tu é meu, tu aí nunca vai ser uma nova criatura, tu vai morrer da mesma forma. Mas numa igreja bíblica, salvífica, nessa não entra. Se tu entrar, eu me levanto contra ti. Que me importa? Tu estás destruído, diga para ele. Tu é vencido, meu cordeiro. Aleluia, o cordeiro de Deus te venceu na cruz do Calvário. E se Satanás te contaminou, te dizendo não sai hoje da tua casa, fica em tua casa, não vai para a igreja, e quer te contaminar o coração, sabe como se limpa o coração? Todos atentos à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9. Estamos terminando já. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando, praticando, guardando, conforme a tua palavra. Versículo de número 11. Olha que lindo versículo. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu preciso saber o que te agrada, o que não te agrada. Eu preciso ler, sondar mais o teu caráter, as tuas vontades. Eu preciso conhecer o teu coração. Eu preciso submergir nas escrituras. Ensina, meu Deus, a tua palavra, a tua lei, que é perfeita, boa e agradável. Que ela possa entrar na minha alma. Isto aqui lava almas. Isso aqui purifica famílias inteiras. Essa palavra tira o pecador do seu mau caminho. Ele ressuscita mortos. Essa palavra transforma vidas. Porque a palavra de Deus tem poder. Quer purificar, estás contaminado, quem sabe sentimento de raiva, inveja, enfim, o que o mundo te oferece, o que Satanás anda propagando no mundo, até vestido de religiões. Quer limpar o teu coração? Você foi mordido por essa serpente? Abra a tua Bíblia e submerja lá. Lá está o antídoto contra esse veneno da serpente. A palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 13. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho dito, que vos tenho falado. Amém? Então ele quer, irmão, contaminar o coração. Ele quer paralisar a nossa caminhada. Sabe quem que te disse deu para ti? Não vai mais na igreja. Sabe quem é essa voz? Não vai mais, deu. Alcançou a promessa, tu já está mudada, Deus te abençoou? Não, ainda não. Então para que tu ir lá? Vem para aqui que eu te ofereço mais rápido. Não precisa fazer uma grande comida. Eu te dou McDonald's para você. Compre comida. Primeira Tessalonicenses 2, por favor. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento. Olha só como Satanás quer impedir o avanço do cristianismo no mundo. Do evangelho ser pregado, de que você se levante e anuncie que Jesus é o Senhor. Olha só, olha Paulo dizendo: nós porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver os vossos rostos. 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez, uma até duas vezes, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu de até você. Esse texto vai demonstrar agora que não existe super-homem. Muitos esperam que venha um profeta. Vou colocar a mão sobre você e você vai ser transformado. Mentira do diabo. Quem te transforma é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Sabe o que te transforma? Quando você, em meio da dificuldade, dobra teus joelhos ali no teu quarto, que tu fecha a porta e abre a janela da tua alma. Isso transforma você. O jejum que você faz,
a vontade de seguir a Jesus Cristo, isso que vai transformar você. Eles se aproveitam de homens e mulheres que não têm costume de orar em suas casas, que não têm costume de abrir a Bíblia em suas casas. Essas pessoas nunca serão transformadas. A essas enganam, mas não aquele que tem prazer em ler a Bíblia. Aquele que conhece a Deus, Satanás não consegue enganá-lo. Ele quer também matar as nossas vidas, como dizia em 1 de Pedro. Resista firme, ele quer devorar vocês. Vamos colocar na tela 1 de Pedro, por favor, leiam 5:8. Sede sóbrio, irmão. Sede sóbrio. Sabe o que ele faz na igreja? Te coloca sono, te faz lembrar do teu franguinho que tem lá na tua casa, tua comida. Ele sussurra. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, dizendo para mim: pastor, eu estava sentado ali, pastor, uma voz me disse: sai daí, sai dessa igreja. Sede sóbrios, irmãos, vigiai, porque o diabo, leiam todos, por favor. Igreja é para você se alimentar a tua alma, amém? Olha só, o diabo, o vosso adversário, não a sogra, irmãos, não a vizinha, não o cobrador de conta que vai na tua casa, não o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, devorar, matar. 9, o qual resistir firme como? A fé. Como se fortalece a fé? Oração, palavra, jejum, igreja. Aí tu fortalece a tua fé. O fogo começa a se acender. A serpente não gosta de fogo. Paulo usou o fogo para tirar a serpente. Ele não usou a sua força para tirar a serpente. Ele pendurado ali, cravando os dentes a serpente, ele levou até o fogo, e ali se queimou e soltou ele. Sabe qual é o fogo que você precisa acender? É o fogo do Espírito Santo em tua vida. Se Satanás se levanta contra a tua vida, querendo te deter, querendo te lançar veneno, para contaminar o teu coração, para deter as tuas atividades, matar a tua vida, sabe o que você deve fazer? Você deve levá-lo ele até o fogo do Espírito Santo. Você deve agora fazer, aleluia, um fogo lá na tua casa, lá dentro do teu coração. Ali deixar que Deus faça um altar dentro do teu coração, tirar tempo para Deus, tirar uns minutos para Deus, estar na presença de Deus, de joelhos dobrados, se humilhando aos pés do Senhor Jesus. A própria palavra diz, irmãos, sometam-se a Deus. Não me lembro se em Tiago 4, não me lembro. Someteus a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos se levantarmos, irmãos, como um verdadeiro cristão. Não está no sono do egoísmo, na indiferença. Não dizer, o meu esposo é cristão, a minha esposa é cristão, ele já não na minha casa deu. Não, eu tenho que acender o fogo dentro de mim, o fogo do Espírito Santo. Eu preciso ser fogo de Deus para tirar Satanás da minha casa, e onde Deus mandar a planta dos meus pés, ali o mal não prevalecerá. É isso que Deus está falando esta noite. Deus está mostrando que não é com espada nem com exército, mas é com o poder do Espírito Santo. Quem consegue agradecer? Olha João 10:10. Jesus diz: o ladrão, Satanás, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, desfrutando das coisas que Deus quer. Amém? Amados irmãos, precisamos deixar esta pregação agora para a segunda parte, e vai ser no próximo culto. Amém? Até então, nós entendemos aqui, amada igreja, de que um servo de Deus, o apóstolo Paulo, chegou numa ilha, naufragando. Ele teve contratempos, empecilhos por servir a Cristo, mas isso não o deteve, pois ele sabia em quem ele acreditou, que o inimigo vai se levantar, que lutas virão, mas que todas elas
foram vencidas há 2000 anos atrás no Gólgota, no Calvário. Cristo ali derrotou aos inimigos da alma. Agora Paulo sabia que em Cristo, o Filho de Deus, ele precisava se fortalecer, receber de Cristo a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as ciladas de Satanás, levantando o escudo da fé, para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus está dizendo esta noite que nós precisamos ter uma vida ativa na presença de Cristo. Todo instrumento que não se usa vira ferrugem, mas todo instrumento que está em atividade, ele brilha. Ele brilha. O que você está fazendo com a sua vida? Agora pense você, como você tem atuado. Você tem se dedicado às coisas de Deus? Você tem se dedicado à obra de Deus? Você está contribuindo com os céus para que o reinado de Jesus avance na tua cidade, no teu bairro, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho? A quantas almas você foi enviado por Deus para falar só o que você sabe? Que Jesus é o Senhor e estabeleceu uma igreja na terra, que ali é luz do mundo e sal da terra. Ali é lugar de purificação. Ali o que está com angústia, com depressão, ele sobrevive. Ele recebe a fortaleza de Deus. Aquele que está desanimado recebe o ânimo através da palavra. Aquele que está contaminado com o veneno de Satanás é totalmente descontaminado com a poderosa e preciosa água da palavra de Deus. Sabe quantas almas estão padecendo agora? Você está aqui alegre, recebendo a palavra de Deus, e pode haver 100, 200 pessoas, 300 pessoas em Santa Vitória do Palmar que estão pensando em como esta noite tirar a sua própria vida. Pode haver 10, 15 pessoas neste momento que desejariam o banco que você está sentado. Existem 15, 10, 20 pessoas que não têm o privilégio de você que está assistindo nas redes sociais este culto, e que está sendo de bênção para a tua vida e para todos aqueles que você tiver o amor de compartilhar. Eles estão assistindo um vídeo no YouTube de como poder fazer uma corda, uma forca, bem explicado, para tirar a sua vida. Essa é a realidade. Essa é a dura realidade. Mas você e eu fomos chamados, separados por Deus, para receber a sua preciosa palavra, para nós poder receber essa água tão linda, esse antídoto que vai não somente purificar nossas vidas, mas todos aqueles que Deus te enviar.